Você está vendo essa imagem aqui? Veja bem essa imagem daí, porque a nossa conversa vai ser em cima disto aqui. Um dos sequestradores de Abílio Diniz matou um vigilante de banco em 2020. Em princípio, você pode pensar assim, bom, mas o que é que isso aí tem a ver? Qual é o caso em questão? Abílio Diniz, sequestrador, o que é que tem a ver? Nós vamos compreender. Existe uma ligação que vai de lá de trás, lá de trás, e que chega até os dias atuais. E que vai parar lá no colo do sujeito que anda dizendo por aí. Trilhões de vezes ele diz por aí que ele é a favor de trabalhador, que ele é pai de pobre, que ele é isso, que ele é aquilo, uma série de coisas. Vamos entender um pouco de onde vem tudo isso. É o seguinte, dias atrás ele contou para quem quis ouvir que ele trabalhou, ele em questão que eu falo é o tal do Lula, trabalhou arduamente para que os caras que sequestraram Abílio Diniz fossem soltos. Aí, se você não lembra, vamos relembrar. 30 e poucos anos atrás, Abílio Diniz, empresário, dono, sócio majoritário do grupo Pão de Açúcar, supermercados Carrefour, bilionário, lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, ele foi sequestrado em São Paulo. Se eu não estiver enganado, ele passou cerca de uns 10 dias na mão de sequestradores. E entre outras coisas, ele disse que ele imaginou que ele não iria conseguir sair vivo, porque a coisa realmente foi muito complicada. Só que a polícia trabalhou muito, conseguiu descobrir onde é que ele estava, né, o tal do cativeiro. Quem sequestrou ele, libertou ele e prendeu os vagabundos que cometeram esse crime. Se você, por acaso, pensar assim, não, mas sabe o que é? Porque Abílio Diniz, capitalista, não sei o que, explora o trabalhador, tem supermercado, não sei o que lá. Se você vai em conversinha aí de mente poluída, mente suja, de esquerdalha, que é contra o empresário, contra o empreendedor, contra o capitalismo, eu se pergunte o seguinte, cara, esse esquerdalha, esse sociólogo, esse intelectual, esse filósofo, esse lixo por aí que anda falando mal de empresário, do capitalismo, etc. Pergunta para ele quantos empregos ele já gerou para alguém aqui fora. Pergunta para ele quantos empregos ele consegue dar para alguém para que essa pessoa possa ter meios de levar sustento para casa. Porque é fácil o cara sair abrindo o bico por aí, criticando o capitalismo, empresário, a que o cara está explorando o trabalhador, essa conversa besta, imbecil que tem aqui no Brasil contra a pessoa que quer empreender, é muito fácil. E segundo lugar é o seguinte, cara, se você acha que sequestro é uma coisa besta, pense assim, às vezes você passa aqui na rua, cruza com uma pessoa e você, por alguma razão, você às vezes nem simpatiza muito com aquela pessoa. Agora tu imagina, bicho, se você estivesse prisioneiro na mão dessa pessoa, de um grupo de pessoas, a sua vida, a sua integridade, dependendo daquela pessoa ali. Aquela pessoa com a capacidade de simplesmente ir lá, na hora que ela bem decidisse, acabava com sua vida, largava você em qualquer barraco velho por aí, pronto. Pensou no terrorismo que é você estar em um ambiente, em um lugar
onde você não tem sua liberdade, onde a sua vida está literalmente na mão de um qualquer lá que dá uma loucura lá, dá uma psicose, ele mata você, acaba com você e pronto, acabou? Tu acha que é coisa simples? Então, o caso de Abílio Diniz foi isso. Ele achou que ele ia ser executado, mas não aconteceu. A polícia foi lá, trabalhou, fez tudo certo, libertou, prendeu os vagabundos. Só que havia um vagabundo, e esse vagabundo é Lula, que Lula foi lá, ele contou, ele foi lá junto com outro vagabundo que na época era o presidente aqui do Brasil, o tal de Fernando Henrique, maconheiro, safado, ladrão, vagabundo, e ele foi pedir o tal do Fernando Henrique libertar os tal que, segundo Lula, o tal dos meninos. A esses meninos, eles não sabem o que é que eles estavam fazendo. Vamos libertar esses meninos, né? Porque mula é assim. O cara rouba, o cara sequestra, o cara mata, o cara faz um monte de coisa, mas na cabeça de psicopata dele, de vagabundo dele, o cara nunca sabe de porra nenhuma. Os amigos dele, que ele conhece há 30, 40, 50, 90, 80, 300 anos, roubando, matando, fudendo o país, e ele nunca sabia de porra nenhuma. O cara ali do lado dele, roubando, eu não sabia. Aí, resumo da ópera, o tal menino, que segundo ele, não merecia estar dentro da jaula só porque só fez uma coisinha besta, só sequestrou uma pessoa, foi colocado na rua graças à atuação dele. E nós sabemos que Mula, ele é apaixonado por ladrão, por bandido, por vagabundo, por canalha, por toda essa raça que não vale porra nenhuma, até porque ele também é porra de nada, ele é ladrão, ele é vagabundo, ele é canalha, então ele defende a classe dele. Eu já contei aqui o caso de César Batista, aquele terrorista lá da Itália, já fiz vídeo aqui. César Batista foi recebido com tapete vermelho aqui no Brasil. Lula e STF receberam ele aqui no Brasil. Terrorista, matou 3 pessoas na Itália, deixou um gravemente ferido. Aqui no Brasil com medalha, com não sei o que, recebeu casa, recebeu salário, recebeu a porra toda das mãos de Lula e do STF. E nesse caso dessa questão que nós estamos tratando aqui de Abílio Diniz, o que é que acontece? Um desses tais meninos foi esse que matou um trabalhador, um vigilante, essa matéria que eu mostrei para você aqui no início do nosso vídeo. Então, ou seja, o tal do Mula, que diz que é defensor de trabalhador, que é o tal de pai de pobre, que está preocupado com os humildes e tal, ele foi diretamente responsável pelo assassinato de um trabalhador. Esse vagabundo desgraçado. Esse vagabundo desgraçado que dias atrás estava fazendo a presepada dele em algum lugar por aí. Aí ele abriu o bico e, segundo ele, nas palavras dele, a polícia, não existe polícia, a polícia está matando o jovem. Polícia está matando o jovem, segundo as palavras daquele vagabundo. Porque ele precisa defender os netos dele, né? Os vagabundinhos, os ladrãozinhos, né? Já que ele é velho e já roubou pra caralho, é vagabundo velho, então ele tem que defender lá os tios dele. Então, esse daí é o sujeito que é apaixonado por ladrão e não tem problema. Matou um trabalhador, cara, que porra, qual é o caso? Qual é o problema? Hã? Matou um trabalhador, mas a lógica de Lula da esquerda não tem problema nenhum. O cara, o menino, né, o vagabundinho que sequestrou Abílio Diniz é uma vítima da sociedade. Então não tem problema nenhum. Aí depois ele matou um trabalhador.
Mas também não é problema porque ele é vítima da sociedade, né? Nessa história é Abílio Diniz, foi o vigilante que estava trabalhando que foi executado, sou eu, é você que trabalha. Não é o canalha lá, o vagabundo. Ele não está errado na ótica da esquerda, na ótica de mula. O vítima, ele é coitadinho, ai, o anjinho, coitadinho, a sociedade oprime-o, né? O menino que sequestrou Abílio Diniz, o menino que mais tarde matou um trabalhador, ele é oprimido pela tal da sociedade que somos nós, entendeu? Agora eu te pergunto, até quando você vai continuar acreditando em um canalha, em um bandido, em um patife, sacana da marca desse tal de mula, esse canalha? A polícia tá matando jovem. Muito bem, meu camarada. Vídeo de hoje concluído. Eu espero que você tenha compreendido. Então, o recado é o seguinte: hoje é sexta-feira. Boa sexta para você. Bom sábado. Domingo excelente para você, porque final de semana então pra gente já chegou o nosso descanso, certo? Tudo de bom para você. Eu fiquei 2 dias sem, 3 dias na verdade, sem poder gravar, que não estava legal de saúde. Estou me recuperando aos pouquinhos, volta, ok? Tudo de bom para você. Enfim, tudo de perfeito para você. Até o nosso próximo encontro.